Queremos dar as boas-vindas a você que nos está acompanhando nessa programação especial sobre a verdade presente. Estamos colocando bastante material para poder ajudar o povo de Deus a receber essa luz tão preciosa da Bíblia e do Espírito de Profecia. E mais importante ainda que esses temas de verdade presente que estamos colocando agora é sobre o dia da expiação, especialmente o tema referente ao juízo dos vivos. Para que possamos começar com a bênção de Deus, vamos orar. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Te agradecemos pela Tua Palavra, pelas promessas de vida eterna. Pedimos sabedoria, discernimento, Senhor, para abrir com reverência a Tua Palavra e pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Outra vez, a nossa alegria poder estar com vocês outra vez nesse programa de Verdade Presente. E muito importante, meu querido irmão, que toda a luz que o Senhor nos está dando agora, nós devemos compartilhar, assim que nós temos que começar a pregar e dar classes bíblicas. E a pouca luz que temos, devemos compartilhar, porque o Senhor nos vai dar mais luz na proporção que nós somos fiéis em compartilhar a luz que já temos. Então, duas coisas muito importantes que Deus requer de nós agora: viver a luz que temos, pôr em prática o que conhecemos, e segundo, compartilhar com outros aquilo que nós estamos aprendendo. Então, hoje nós vamos continuar com o tema de verdade presente, estudando o tema do juízo dos vivos. Essa é a verdade presente. A verdade presente não é uma doutrina, uma igreja, um ministério. A verdade presente na Bíblia é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Então nós encontramos que Jesus é o líder, é o pioneiro, é o desbravador, é o exemplo, é o modelo perfeito, e nós devemos segui-lo, imitá-lo, de maneira que assim nós vamos andar na doutrina correta e não perder o caminho. Então nós queremos dizer que esse material está restrito a duas partes muito importantes: a escatologia bíblica, a profecia para o tempo do fim, e também a reforma pró-saúde, e mais importante, a obra médico-missionária que o Senhor demanda da igreja e que é uma obra intocada. Por isso nós temos que relacionar agora as duas partes: a obra médica missionária, a aplicação da mensagem de saúde e também a profecia. Por isso nós vamos hoje estudar então o juízo dos vivos e especialmente o dia final de expiação. Quando nós mencionamos o dia de expiação, nós temos que estudar o livro de Levíticos, e encontramos o livro de Levítico, capítulo 16, é o capítulo que menciona claramente o que significa o dia de expiação. Capítulo 16, eu não posso ler todo o capítulo porque seria muita leitura, mas eu vou ler dois versículos, o versículo 16 e o versículo 30. Então vamos começar Levítico 16, que diz assim: assim fará expiação pelo santíssimo lugar por causa das impurezas dos filhos de Israel e de suas rebeldias, segundo todos os seus pecados. Procederá da mesma forma para com a tenda da congregação que está entre eles, no meio das suas impurezas. Então, fará expiação pela imundícia dos filhos de Israel. Querido irmão, querida irmã, esse tema é solene porque Deus quer limpar duas coisas: o santuário e também o seu povo. E isso é muito importante que nós entendamos o que significa isso, de limpar o santuário. Existe alguma coisa contaminada no céu? Existe alguma imundícia ou impureza no céu? Pois a Bíblia está mencionando de que deve ser feita uma obra de purificação, como menciona no livro de Hebreus 9 também, de maneira bem clara, o capítulo 9 menciona. E agora nós encontramos o versículo 30,
aqui desse mesmo capítulo de Levítico 16, e diz assim, versículo 30, porque nesse dia, no dia de expiação, porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados, sereis purificados perante o Senhor. Então, nós encontramos que esse versículo é super importante. Esse capítulo, meu querido irmão, o capítulo 16, está no centro do livro de Levíticos e está no centro do Pentateuco dos livros de Moisés. Então é a essência, é o eixo da roda, e ele gira, em torno desse capítulo giram todas as demais doutrinas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque quando nós lemos o livro de Êxodo, o livro anterior, do capítulo 25 ao capítulo 40, fala sobre a construção do santuário. No capítulo 25, versículo 8, dizia assim bem claro, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo, no meio deles. Deus quer habitar com o seu povo, Deus quer estar conosco, mas Deus não pode habitar com seu povo no meio da imundícia, da impureza, porque Deus é santo, Deus é um Deus de santidade, então ele não pode coabitar com a profanação, com a imundícia, com a impureza, com o pecado. Então, Deus preparou um plano para limpar o povo dele. E o plano de limpar é transferir o nosso pecado para o santuário. Por isso que o capítulo 16 é super importante, por isso, e nós vamos ver aqui especialmente no Espírito de Profecia, muitos textos que nos vão iluminar bastante a respeito da importância dessa santificação ou purificação, como diz Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Mas o santuário é o transporte para poder purificar e limpar nossos pecados. Me acompanha no capítulo 15, o mesmo livro de Levítico, capítulo 15, diz assim, no versículo 31, 15 e 31, vamos ler aqui, diz assim, Levíticos 15, 31, assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Então nós temos aqui duas contaminações. Uma é a contaminação que o pecado produziu em nós. Agora nós estamos contaminados, nós estamos sujos e temos que ser limpos, purificados. E agora, ao aceitar a Cristo, nós então vamos transferir o nosso pecado através do animal inocente, através do sangue do cordeiro, nós vamos ou do cordeiro ou de outro animal estipulado. E para que tenhamos uma compreensão mais nítida do que eu estou falando, leia comigo aqui o capítulo 12, o capítulo 12 de Levítico, versículo 8, diz assim, 12, 8, para que nós possamos ler na Bíblia o que eu estou comentando. Se os seus recursos não forem suficientes para um cordeiro, porque existem pessoas que não podem comprar um cordeiro, então tomará 2 rolas ou pombas, não? Ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará por ela expiação e será limpa. Então nós vemos que a pessoa deveria vir ao santuário, mas não podia vir com a mão limpa, devia trazer um animal, seria um cordeiro, mas se não tivesse condições de trazer um cordeiro, podia trazer 2 pombinhas, e agora através do sangue desse animal, esse animal inocente, porque o animal não pecou, quem pecou foi o pecador, foi a pessoa, mas agora era transferido o pecado da pessoa para o santuário por intermédio do ritual do santuário. Por isso, meu querido irmão, isso é muito importante. Mas agora hoje nós não estamos trazendo um cordeirinho, uma pombinha. Hoje nós aceitamos, como disse João Batista, lá no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, através do sangue do Cordeiro de Deus, que é Cristo, nós agora então repassamos o nosso pecado para Ele. E Ele vai agora
introduzir o nosso pecado no santuário, mas não no santuário de Moisés, ou de Salomão, ou de Zorobabel, ou de Herodes. A Bíblia está mencionando o santuário celestial, onde que a corte celestial vai analisar se nós temos ou não direito de ser perdoados. E agora, meu querido irmão, então isso é importante para nós, porque se a corte celestial senta e analisa o nosso caso e vê que nós não somos sinceros, verdadeiros, que não somos corretos, o nosso arrependimento não é correto, nós vamos ser reprovados. Por isso que é importante esse tema de hoje a respeito do dia da expiação. E eu sinto muita tristeza, meu querido irmão, porque nós sabemos que a maioria das igrejas pentecostais, evangélicas, e aí entram todas, batista, presbiteriana, metodista, essas igrejas não creem, não aceitam, não estudam a doutrina do santuário, por isso não podem ter uma visão correta do plano da salvação e também, por não crer no santuário, não podem crer na doutrina do juiz investigador. E dão por assentado que Deus sozinho lá toma uma decisão, esse vai ser salvo, esse não vai ser salvo, enquanto que a Bíblia não explica, não ensina isso. A Bíblia tem uma mensagem solene a respeito do juízo, porque Deus, de uma maneira democrática, Ele com os anjos no céu, assenta um juízo e ele começa agora com os mortos. Já mencionamos isso com riqueza de detalhes através da Bíblia, começando pelos primeiros que viveram, Adão e Eva, e depois Abel e todos os mártires e todos os santos. Esse juízo não é para o filisteu, para o moabita, para os amonitas. Este juízo é para os filhos de Israel. Acabamos de ler Levítico 16:16. E que significa isso? De que vai haver uma segunda etapa do juízo, quando vão ser analisado o nome dos ímpios, aquelas pessoas que não entraram nesse primeiro juízo, porque esse primeiro juízo, 1 de Pedro 4:17, diz assim, quem sabe vamos ler isso, porque é muito importante. Vamos tentar ler na Bíblia, 1 de São Pedro 4:17, porque é muito importante esse texto para a compreensão do que nós estamos procurando estudar agora. Diz assim, porque já é tempo que comece o julgamento, o juízo, não? Pela casa de Deus. Quer dizer, por aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E esse versículo é um versículo poderoso. E continua o apóstolo São Pedro, menciona assim, no capítulo 4, versículo 8, e esse é importante, esse contexto, me acompanha no versículo 8, diz assim, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E disse assim, meu querido irmão, que nós devemos então ter agora um caráter de amor, de perdão, para poder reconciliar com Deus, devemos ter também um caráter de perdão e amor com o nosso próximo. Então diz assim que o juízo começa pela casa de Deus e Deus vai ver se o nosso caráter é amoroso, se o nosso caráter é um caráter espiritual, se o nosso caráter é um caráter santo, como diz em Efésios 5:25, uma igreja santa, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Deus quer agora purificar-nos. E isso é importante, meu querido irmão, como colocamos agora, porque nós estamos no fim do tempo do fim, quando está terminando o juízo dos mortos e vai começar o juízo dos vivos. E já colocamos vários vídeos colocando que o juízo dos vivos é diferente do juízo dos mortos. E por quê? Porque o morto não pode sair da sepultura, ele não pode reconciliar com Deus, pedir perdão, reparar a sua vida. O morto está selado, ou para a vida ou para a morte. Ele não pode mudar a sua situação. Mas os vivos nós podemos decidir a quem queremos servir. Por isso o livro de Apocalipse vai dedicar muito tempo a respeito da imposição de um decreto que vai forçar os seres humanos a obedecer a um poder carnal, um poder caído, um poder profano, e é a besta. Por isso vai ser colocada a marca da besta com imposição e um decreto de morte como consequência de quem não obedece
a imposição desse decreto dominical, que é o dia ou a marca da besta. Então agora Deus também vai colocar um selo, o selo do Deus vivo. Por isso, meu querido irmão, os vivos, eles terão que decidir claramente a quem vão obedecer. E Deus agora vai analisar o caráter de cada pessoa e a decisão de cada pessoa. E esse juízo é final também, igual ao juízo dos mortos. E você vai dizer, não, mas como que funciona isso? Nós podemos apostatar? Nós podemos mudar de ideia porque ainda estamos vivos? Não, meu querido irmão. Por isso se requer agora um tempo de preparação, porque nós vamos chegar num ponto final. Ou nós seremos rejeitados no céu porque o Espírito Santo se apartou de nós, ou nós em vida vamos ser confirmados para o céu porque fomos selados em vida com o selo do Deus vivo. E esse é o tema que nós estamos estudando agora. É um tema muito solene. Mas antes de seguir falando desse tema da purificação dos pecados, porque existe duas fases, a do lugar santo e a do lugar santíssimo. A do lugar santo começa no átrio e é o perdão dos pecados. Deus quer perdoar, mas não é tudo. Não é tudo. E as igrejas evangélicas, as igrejas nominais agora estão em problemas porque aceitaram a cruz de Cristo, mas terminou aí. E quando nós estudamos a Bíblia, a cruz de Cristo é o começo do processo pelo qual nós devemos ser salvos, porque se Jesus não vai ao céu, não entra na presença do Pai com os seus méritos e apresenta os seus méritos para confirmar a nossa decisão de ser santo, não existe poder na cruz. Quer dizer que a cruz somente vai ter o poder de justiça imputada quando nós, diante do Pai, nós termos a absolvição, quer dizer, o perdão completo, e agora vem a parte final de borrar, quitar, eliminar os nossos pecados da presença de Deus, dos livros que estão escritos nos céus. Por isso a Bíblia menciona da purificação do santuário, porque os nossos pecados têm que ser eliminados do céu e ao mesmo tempo devemos ser purificados na terra para que possa haver uma conjugação das duas partes, limpo no céu, limpo na terra, pronto, agora sim confirmado como um filho, uma filha de Deus. Por isso que o juízo dos vivos é diferente do juízo dos mortos. Agora tem um outro problema. Esse tribunal no céu também tem que resolver um outro problema. E esse problema, meu querido irmão, eu quero apresentá-lo de uma maneira bem simples para que possamos entender. Vamos começar estudando o livro de Deuteronômio, capítulo 19. Um outro problema muito grande. Capítulo 19 de Deuteronômio, versículo 15 ao 17. Nós vamos encontrar aqui as seguintes palavras a respeito das testemunhas. Capítulo 19 de Deuteronômio, versículo 15. Uma só testemunha não será suficiente contra uma pessoa, seja qual for o seu delito ou o seu pecado. Só pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Versículo 16. Quando se levante ou quando se levantar uma testemunha falsa contra uma pessoa, acusando-a de algum delito, então, diz o versículo 17, as 2 pessoas que tiveram a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e juízes em exercício naqueles dias. Tem uma outra tradução que diz assim, nesse versículo 17, que se apresentarão diante dos sacerdotes e reis que estiverem em exercício naquele dia. E agora então vem uma pergunta, será que isso é importante nesse contexto do grande conflito entre bem e o mal? Vamos dar uma olhada no livro de Ezequiel, capítulo 28, e com muita oração vamos ler essas palavras, porque nós sabemos que é uma guerra muito grande. O capítulo 28 de Ezequiel, versículo 15, vamos ler desde o versículo 15 para agarrar o contexto e ver do que está tratando o texto. Diz assim, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti,
Pois está comentando de Lucifer, que era perfeito, santo, e de repente, pois, abandonou a santidade e se converteu no adversário de Deus. Versículo 16 diz assim: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração a causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível e não mais existirá. Meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia está mencionando aqui que Lucifer, ele foi criado em um grande privilégio de viver na presença de Deus, de servir a Deus de maneira direta, mas ele se levantou com acusações a Deus. Então agora nos traz um segundo problema para ser resolvido nesse juízo celestial. Não somente vão ser analisados seres humanos que vão ter direito a serem perdoados e purificados e recebidos como membro da família celestial, mas também o universo agora tem que trabalhar a questão da denúncia, da acusação que Satanás fez no céu contra o nosso Criador. E a acusação de Satanás é que Deus é injusto, que Deus não é correto, que Deus não sabe criar leis, que Deus não sabe tomar decisões corretas e, portanto, agora todo o universo está contemplando como Deus vai resolver o dilema da acusação. Por isso que é importante, quando eu li no livro de Deuteronômio, no capítulo 19, versículo 15, diz assim: uma só testemunha não será suficiente contra uma pessoa, seja qual for o seu delito, ou seu problema, ou seu pecado. E disse: somente pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. O que significa isso? Satanás levantou uma acusação contra de Deus, mas o universo não pode tomar a peito ou receber essa acusação como verdadeira, porque existe apenas um acusador. Então, o universo necessita pelo menos de 2 ou 3 testemunhas para confirmar a acusação. Então, Satanás não pode sozinho, ele não pode sozinho forçar a acusação que Deus está mal, que está errado, que a sua lei não serve e que seu governo é injusto. E por isso agora então Deus vai levantar um grupo de pessoas que vão assistir diante dele como testemunhas, e essas pessoas, elas estão descritas aqui no versículo 17, do mesmo livro de Deuteronômio 19, versículo 17. Então, as 2 testemunhas que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor. Quer dizer, perante o juízo, porque agora quem está envolvido é o próprio Deus. Em outras palavras, é Jesus, porque Satanás ele tem um grande ódio em contra de Jesus. Então agora as 2 partes, Jesus e Satanás, têm que se apresentar. E agora na sequência diz aqui o versículo, diz assim: diante dos sacerdotes e juízes. Outra tradução menciona reis, sacerdotes e reis, ou juízes, tá bem? E diz assim, em exercício naqueles dias. Eu quero ler agora para iluminar bem o que nós estamos estudando no livro de Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 1. Diz assim o versículo 5 e 6. Vamos ver quem são estes sacerdotes e reis ou juízes. Vamos começar com Apocalipse 1:5, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aqui nós temos 2 palavras muito importantes com relação
ao átrio do santuário. Diz assim, ao que nos amou e nos lavou. No santuário nós temos dois móveis, apenas dois móveis. O primeiro é o altar de holocausto de bronze, e ali era oferecida a vítima. Então, esse altar significa ou simboliza a cruz do Calvário, onde morria o Cordeiro. Ele nos amou, ali ele provou, como disse o livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não de qualquer maneira, mas de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E ali na cruz nós encontramos esse amor em evidência. Por isso aqui diz assim, aquele que nos ama e nos lava, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quando vamos ao altar de sacrifícios, temos o sangue, mas agora no lávacro ou na vasilha que está diante da porta do lugar santo, existe água. A água é para lavar, para limpar. Por isso nós temos duas palavras importantes aqui que nos lembram que o Apocalipse está começando com o átrio do santuário que nós encontramos em Êxodo capítulo 25. Agora vamos continuar lendo Apocalipse 1:5, diz assim: aquele que nos ama, já explicamos, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E agora o versículo 6 é muito importante, diz assim, e nos fez, quer dizer, nos transformou, e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então ele nos fez reino. O que significa? A tradução em espanhol me deixa muito mais feliz lendo, porque diz e nos transformou-nos, isso, reis, quer dizer, nos fez reis e sacerdotes. Reis e sacerdote. A mesma expressão que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 17, quer dizer que quando o juízo se assenta no céu, nós compareceremos como que? Testemunhas. Então, meu querido irmão, quando Jesus e Satanás agora estão nesse conflito, nessa batalha, nessa guerra, e Apocalipse 12:7 deixa bem claro que Satanás foi expulso porque Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos pelearam, mas não permaneceu porque foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, diabo e Satanás. Então nós encontramos, meus irmãos, que a vitória vem para Jesus porque ele tem testemunhas que a acusação de Satanás é falsa. E por isso nós, diante de todo o universo, vamos poder testemunhar, não somente contar assim uma história que a gente escutou, mas a vida que nós levamos, nós sofremos, fomos perseguidos, fomos injustiçados, nós fomos massacrados, viemos de uma grande tribulação, porque esse diabo é o culpado, ele é o inimigo de Deus, ele é mentiroso, é o pai da mentira, é homicida, nos queria destruir, e nós, todos os filhos de Deus, vamos testemunhar como reis, porque a Bíblia disse que Jesus nos lavou e nos amou e nos lavou de nossos pecados e nos transformou em reis e sacerdotes. E agora nós vamos então testemunhar diante do juízo celestial. Esse tema, meu querido irmão, é importante porque o ministério de Jesus não é somente em benefício de nós, os seres humanos, mas é em benefício de todo o universo, mas nós teremos um lugar especial porque nós vamos testemunhar de que Jesus, ele é real, verdadeiro, honesto, ele é democrático, é um Deus de grande poder, como disse Êxodo 34, versículos 6 e 7, um Deus forte, poderoso, mas grande em misericórdia e rico em perdoar. Glória seja ao seu santo nome. Mas quando eu me refiro a que esse benefício da morte e de Jesus, da salvação de Jesus, não é somente para nós. Eu tenho um livro aqui, O Desejado de Todas as Gentes, está em espanhol, mas eu não tenho o livro em português. Eu vou ler para você algumas partes desse livro. Eu vou começar na página 579, só que eu não tenho o livro em português, eu vou ler em espanhol. Diz assim, página 579, agora é o juízo desse mundo. Chegou a hora do juízo desse mundo, continuou Jesus. Agora o príncipe desse mundo será colocado fora. E eu, se for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo.
E isto dizia, dando a entender de que morte que ele devia de morrer. Essa é a crise do mundo. Essa é a crise do mundo. Se eu for feito propiciação pelos pecados dos homens, o mundo será iluminado. O domínio de Satanás sobre as almas dos homens será quebrantada. Esse é o comentário, disse: o domínio de Satanás sobre as almas dos homens será quebrantada. A imagem de Deus que foi borrada será restaurada na humanidade, e uma família de santos crentes herdarão finalmente a pátria celestial. Tal é o resultado da morte de Cristo. Vamos um pouquinho mais para frente, porque é muito importante o que eu vou ler agora. Página agora, capítulo 79, está consumado, é o nome do capítulo, a página 706, mas o livro é em espanhol. E não vai conferir talvez a página com o livro de português, mas o capítulo está consumado. Diz assim, o terceiro parágrafo, disse assim: até a morte de Cristo, o caráter de Satanás não foi revelado claramente aos anjos, nem aos mundos que não haviam caído. Como? Vou ler outra vez. Até a morte de Cristo, a cruz, claro, Jesus morreu na cruz. Até a morte de Cristo, o caráter de Satanás não tinha ainda sido revelado claramente aos anjos, nem aos mundos que não haviam caído. O que significa isso? Ainda havia uma sombra de dúvida por causa da acusação que Satanás tinha feito lá no início, meus irmãos. Por isso que era importante o desenvolvimento do plano da salvação, e por isso que Deus estabeleceu o dia da expiação, para poder esclarecer isso de uma maneira por todas. E quando nós estudamos esse tema agora, nós vamos então ficar maravilhados. Eu vou pular 2 páginas, porque não posso ler muito desse livro, porque tem muita luz para nós. Página 708, o mesmo capítulo. O céu contemplou, aqui está descrevendo a cruz, o céu contemplou com pesar e assombro a Cristo de pendurado, colgado, como se diz, de pendurado, vamos dizer assim, na cruz, enquanto que o sangue era derramado pelas suas feridas e o suor de sangue brotava ou saía da sua testa. E vai descrevendo a cruz. Vamos ler um pouco mais embaixo. Assim, todo o céu se encheu de assombro quando Jesus ofereceu a sua oração em meio dos seus terríveis sofrimentos. E diz assim que todo o universo estava contemplando, disse, todo o céu se encheu de assombro. E Jesus dizia: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Sem dúvida, entretanto, ali estavam os homens formados à imagem de Deus, unindo-se para destruir a vida do Filho unigênito. Que espetáculo, escuta as palavras, diz aqui, que espetáculo para o universo celestial. Então, todo o universo estava contemplando o que está passando na Terra. Eles não podem interferir, mas eles podem ver, podem escutar, podem acompanhar cada detalhe do que está passando na Terra. Disse, todo o céu se encheu de assombro, contemplando Jesus de pendurado na cruz. Vamos à outra página, 709. E diz assim, Jesus inclinou a cabeça e morreu, porém manteve firme a sua fé e a sua submissão a Deus. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora chegou a salvação e a virtude, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual os acusava de dia e de noite. Apocalipse 12:10. Aqui a irmã White está colocando este versículo de Apocalipse 12:10 no contexto correto, porque nós muitas vezes aplicamos esses textos fora do contexto, ainda que se aplica de maneira correta, que em algum momento Satanás foi lançado fora, mas um momento específico, um momento preciso dentro do cronograma de Deus, foi no momento em que Jesus está morrendo, pois é isso que eu estou lendo, por isso estou convidando a você para estudar esse capítulo, consumado está, que você vai ver que a irmã Arte colocou o contexto do versículo de Apocalipse 12:10 no momento em que Jesus está morrendo na cruz. Mas não termina, vamos continuar lendo um pouquinho mais, porque vai ficar mais claro ainda. Satanás viu que o seu disfarce, a sua farsa, tinha sido arrancada.
Em que momento? No contexto aqui não tem dúvida, no momento em que Jesus está morrendo na cruz. Sua administração ficava desmascarada, está falando de Satanás. O seu reino, a sua administração ficava desmascarada diante dos anjos que não haviam caído e diante do universo celestial. Repetiu isso várias vezes. Os anjos de Deus, não os anjos maus, os anjos de Deus lá no céu, todos contemplando, e não somente os anjos, porém também todo o universo celestial, todos mundo não caídos, diz assim, estavam contemplando. Se havia revelado como homicida, agora aparece o caráter de Satanás verdadeiro como é, ao derramar o sangue do Filho de Deus, havia perdido a simpatia com os seres celestiais. Uau! Como é? Vamos ler outra vez? Havia perdido a simpatia com os seres celestiais. Em que momento? Não foi lá no início da criação, antes de criar Adão e Eva, não. Nem depois, quando criou Adão e Eva, que pecaram, não. Aqui está falando na cruz, no momento em que Jesus morria na cruz, disse assim que foi rompendo a simpatia. Então, meu querido irmão, a doutrina do juízo, do juízo de Deus, não é somente para salvar os seres humanos, mas Deus tem um plano maior ainda. Por isso, meu querido irmão, existe mais luz, mais verdades que nós devemos agora ir cavando e descobrindo desses temas do dia da expiação, especialmente por o juízo para o tempo dos vivos. Então diz assim, sem dúvida, Satanás... Não, perdão, pulei aqui grande parte. Vamos voltar mais de volta um pouquinho, diz assim, ao derramar o sangue, o Filho de Deus, ao ser derramado o sangue do Filho de Deus, havia perdido a simpatia com os seres celestiais. Desde então, agora está bem claro, desde então a sua obra seria restringida. Quer dizer que Satanás tinha a ideia, conforme nós lemos em Isaías 14, Ezequiel 28, ele tinha a ideia de propagar o seu reino e como diz lá bem claro, me assentarei acima das estrelas do céu. Ele queria ser o mandatório, o legislador, o que assumia o posto de controle do universo, mas agora ele foi confinado ao planeta Terra, ele está preso ao planeta Terra, portanto agora ele vai ser julgado nesse planeta porque rompeu, destruiu todo laço de amor, de simpatia, de relação com os anjos agora já sabem quem é o homicida, qual é o acusador e qual é o fundamento da sua acusação. É falsa, não tem fundamento, porque não é verdadeiro. Então diz assim agora, a irmã White aqui nesse livro tão maravilhoso, qualquer que fosse então a atitude que assumisse, não podia já abordar os anjos enquanto saíssem dos atos celestiais, nem acusar diante deles aos irmãos de Cristo de estar revestidos de roupas sujas e contaminadas pelo pecado. Estava roto, quer dizer, estava rompida o último vínculo de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Por isso é importante entender agora, meu querido irmão, de que assim, da mesma maneira, isso é super importante o que vou mencionar agora. Da mesma maneira como Jesus levou todas as evidências para que o universo pudesse romper para sempre esta simpatia com Satanás. Agora existe a segunda parte. Deus tem que fazer a mesma coisa que fez com os anjos, que não querem saber mais nada com Satanás. Deus quer fazer com os seres humanos. Por isso é importante esses temas que eu estou colocando, porque, meu querido irmão, isso é luz escrita, está? Não é que eu tive um sonho, que eu bati a cabeça e que agora eu estou pensando isso, não. Nós estamos lendo a palavra de Deus tão clara como o sol do meio-dia, e diz assim aqui agora, sem dúvida, entretanto, Satanás não foi destruído então. Quer dizer, na cruz, ele foi expulso do céu, ele não tem mais acesso. Ele não tem mais como regressar ao céu, ele está preso nesse planeta e aqui vai ficar até no milênio preso, como diz Apocalipse 20, não pode mais sair daqui. Mas, sem dúvida, Satanás não foi destruído naquele momento. Ainda não chegou o tempo. Por quê?
Se Deus já tinha toda a evidência, todos os anjos, todos os mundos já estavam em harmonia, então agora já se sabe, ele é um homicida, ele tem que ser destruído. Mas Deus disse não, ainda não. E por quê? Deixa eu continuar lendo aqui. Os anjos não compreenderam, nem ainda não compreenderam completamente, naquele então, tudo que entranhava a grande controvérsia. Uau! Quer dizer que nem vendo a cruz, a morte do Filho de Deus, ainda os anjos não puderam compreender toda a profundidade dessa guerra cósmica. Aqui é o que está escrito. Eu estou lendo a página 709 em espanhol. Está consumado é o nome do capítulo. Diz assim, os anjos não compreenderam ainda, então, naquele momento, tudo que entranhava em relação à grande controvérsia ou grande conflito. Os princípios que estavam em jogo haviam de ser revelados em maior plenitude. Uau! Então, a cruz foi um espetáculo que os anjos não queriam nem ver, porque foi grande a maneira como Satanás agonizava Jesus, fazia sofrer, mas disse que agora ainda tem que ser levado adiante o conflito, a guerra, a batalha, para que seja dado em maior plenitude. E por causa de quem? E por causa do homem. A existência de Satanás devia continuar. Então, meu querido irmão, hoje muitas pessoas perguntam assim, se Deus tem tanto poder, por que permite que as crianças são abusadas? Por que permite tanta enfermidade, tanto sofrimento? É que Deus quer dar, assim como deu uma demonstração tão grande aos anjos e seres celestiais, Deus quer dar a nós, os seres humanos, a capacidade de ver claramente e decidir corretamente. Por isso, agora, meu querido irmão, o mundo, o planeta Terra, o nosso mundo aqui, vai ser pressionado, Apocalipse 13, por uma marca de um poder demoníaco, um poder baixo, um poder carnal, um poder caído, e também Deus vai colocar um sinal de luz, de salvação, o sinal do Deus vivo. E todos os seres humanos serão agora forçados a decidir que lado vão estar. Então, por causa do homem, a existência de Satanás devia continuar. Tanto o homem como os anjos deviam ver o contraste entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas. O homem devia elegir ou escolher a quem queria servir. Então, meu querido irmão, em outras palavras, sabe por que Satanás está vivo hoje? Sabe por que os anjos maus estão vivos hoje ainda? Sabe por que os ímpios ainda estão vivos hoje? Por nossa causa. Porque Deus quer nos mostrar a nós, os que vamos viver com Ele para sempre, como é verdadeiramente o caráter de Satanás. Por isso, meu querido irmão, agora nós temos que estudar muito esses livros para que nós possamos entender essa luz. Não é somente assim que vamos agora dar uma classe de saúde e vamos viver 5, 10 anos mais. Não, existe algo mais profundo. Deus quer que sejamos seres inteligentes, racionais, que tenhamos sabedoria, discernimento para fazer as decisões corretas a respeito da nossa vida. Mas esta obra, a obra da Reforma Pro-Saúde, tem uma grande relação também com respeito ao conflito cósmico. Esse livro, esqueci, agora que eu estou lembrando que eu tenho esse livro em português, mas como eu estava fazendo o mesmo sermão em espanhol, eu continuei com esse livro em espanhol. Vamos ler aqui, página 46, mas é bem fácil de encontrar. Se você busca o livro Conselhos sobre o Regime Alimentício, você pode buscar o parágrafo, porque o parágrafo não muda. Se você lê espanhol, inglês, português, em qualquer livro, o Conselho sobre o Regime Alimentício sempre vai ser o mesmo. Parágrafo 46. Diz assim, no parágrafo 46, eu vou traduzir porque tem em espanhol, diz: Deus exige que demos atenção aos seus requerimentos. Deus exige que demos atenção aos seus requerimentos para não seguir desonrando-lhe mediante uma conduta que empequenece
ou que diminua, né, as faculdades físicas, mentais e espirituais. A decadência e a morte prematura são os resultados de apartar-se de Deus para seguir os caminhos do mundo. E o que complace e o que compraz, o que faz a vontade do eu, deve pagar a penalidade. No juízo veremos quão seriamente Deus considera a violação das leis de saúde. Uau, meu querido irmão, isso está tremendo. Diz assim, no dia do juízo, nós vamos ver como Deus considera a transgressão das leis da saúde. Então, meu querido irmão, mais embaixo nós encontramos aqui nessa mesma página, nesse mesmo parágrafo, necessitamos realizar mudanças decisivas. E mais embaixo, no pé de página, diz assim, o Senhor nos exige, Deus nos exige que nos coloquemos de acordo com o seu plano. O dia quase passa, é quase passado, a noite já está por chegar, já se veem os juízos de Deus, tanto em terra como por mar. Não se nos dará, não se nos outorgará um segundo tempo de graça. Esta não é uma hora para fazer movimentos equivocados. Devemos agradecer cada um a Deus. Perdão, agora eu estou vendo que já nos colocou aqui. Agradeça cada um de nós, a Deus, o termos ainda uma oportunidade de formar o caráter para a vida eterna. Que bom que encontrou em português. Disse bem claro aí de que nós agora não vamos ter uma segunda oportunidade. E meu querido irmão disse que esse é um momento de juízo, por isso a serva do Senhor está comentando que já vemos os juízos de Deus por terra e mar, e é furacão, e é terremoto, e é rumor de guerra, e é enfermidade, e é sofrimento. Por todos os lados nós estamos vendo as evidências de que nós estamos nos acercando à hora final. Por isso então, meu querido irmão, agora, nesse contexto do tema que hoje eu estou apresentando, nós já não temos mais direito de seguir pecando, porque nós temos que dar uma demonstração para todo o universo de que nós estamos compreendendo que o caráter de Satanás é terrível e que nós queremos seguir ao Cordeiro, como diz Apocalipse 14, de 1 a 5, são os seguidores do Cordeiro, 144 mil, porque são sem mancha, sem mácula, não tem mentira nas suas bocas, são puros e santos. Eu vou buscar agora aqui o conflito dos séculos. Aqui está na página 419, eu encontrei, porque eu uso o livro Conflito dos Séculos em espanhol, mas agora eu encontrei em português. Aqui diz assim, como os nossos pecados são transferidos. Diz assim a respeito da cerimônia do santuário, página 419, e diz assim, toda essa cerimônia tinha por fim impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o seu horror ao pecado, e demais mostrar-lhes que não poderiam entrar em contato com o pecado sem se poluir. Exigia-se que, enquanto a obra de expiação se efetuava, cada homem afligisse a alma. Cada homem afligisse a alma. E aí diz assim, todas as ocupações deviam ser postas de parte e toda a congregação de Israel passar o dia em solene humilhação diante de Deus, com oração, jejum e que mais? E profundo exame de coração. Essa cerimônia, meus irmãos, do dia da expiação, o dia de Yom Kippur, era um dia especial. A festa das trombetas deviam tocar, anunciar que o povo devia preparar-se. E hoje, meus irmãos, hoje nós estamos exatamente passando por isso. Agora, no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos no dia 22 de setembro do ano de 2017. E se você vai na internet, existem vários pentecostais que hoje estão esperando o arrebatamento secreto, coisa que não vai acontecer porque não existe essa doutrina na Bíblia. A Bíblia fala que todos vamos passar, os que vamos para o céu, pela grande tribulação. Por isso Daniel 12:1 menciona que Jesus vai se levantar, Miguel se levantará, o grande príncipe,
por parte do Filho do seu povo, quer dizer que Jesus nos vai proteger nessa hora da grande tribulação, e o livro de Mateus 24, versículo 21, deixa bem claro que vai haver um tempo de tribulação como nunca houve antes, e Deus agora é o único que nos vai proteger. Por isso, meu querido irmão, agora, como eu acabo de ler aqui no Grande Conflito, nós que estamos vivendo nessa hora especial, porque hoje já não está Moisés, já não está Abraão, já não está São Paulo, que foi um campeão da verdade, Deus agora levantou você nessa hora, me levantou a mim, me trouxe a mim e a você, para que agora nos levantemos para pregar essa luz e essa verdade. E quando mencionamos isso no lugar santíssimo, existe muita luz que ainda devemos. Deixa eu continuar lendo. Vamos colocar o mesmo texto do Conflito dos Séculos, página 419, porque quem está falando isso não sou eu, é a mesma revelação que nos deu o Senhor. Vamos ler página 419, a sequência de onde estávamos. Diz assim: importantes verdades, aí está, importantes verdades concernientes à expiação eram ensinadas pelo culto típico. Um substituto era aceito em lugar do pecador, mas o pecado não se cancelava pelo sangue da vítima. E é isso que os pentecostais evangélicos têm que compreender. De nada serve a primeira parte se é incompleta. Tem que ser levada a cabo a última parte do processo do juízo da expiação para que possa ser perdoado e eliminado o nosso pecado. Vamos continuar lendo, diz assim: um substituto era aceito em lugar do pecador. Mas o pecado não se cancelava pelo sangue da vítima. Provia-se dessa maneira um meio pelo qual era transferido para o santuário. E pelo oferecimento do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava sua culpa, sua culpa na transgressão e exprimia o desejo de perdão pela fé num Redentor vindouro. Mas não, diz bem claro, mas não ficava ainda inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo com o sangue da oferta e o aspergia sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para satisfazer as suas reivindicações. Então, em caráter de mediador, tomava sobre si os pecados e os retirava do santuário. Colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava todos esses pecados, transferindo-os assim, figuradamente, de si para o bode, e este os levava então, e eram considerados como para sempre separados do povo. Meu querido irmão, ficou claro agora, eu penso que ficou claro, de que a segunda parte do ministério de Cristo no lugar santíssimo, ao dia da expiação, era tão ou mais importante que a primeira parte. Claro que eu entendo que a segunda parte não pode ser aplicada se não tem a primeira parte, então a cruz é importante, claro que sim, mas não é o todo. A cruz é o início de um processo que tem que terminar no lugar santíssimo, quando o Pai aceita o sacrifício e autoriza a remoção do pecado, do pecador, e agora o pecador está perdoado. Meu querido irmão, temos muito que estudar, muito que aprender. Querido irmão, Deus nos está chamando nessa hora. Eu podia seguir lendo aqui, mas eu quero crer que já ficou bem claro de que o dia da expiação é um dia especial e a parte final do juízo da expiação era o momento da transferência ou de remoção dos pecados do santuário para o macho cabril, ou bode Azazel, que devia ser levado afora para ser morto lá no deserto com fome, com sede, pela mão de uma pessoa idônea, uma pessoa que estava preparada. E essa pessoa idônea é Jesus, porque ele foi acusado injustamente. Ele foi torturado, acusado, ele foi traído, ele sofreu, meus irmãos, para demonstrar ao universo, não somente aos anjos no céu, mas a cada ser humano, que as acusações de Satanás não têm lugar e que Satanás, portanto, tem que ser destruído. Eu creio que esse tema, meu irmão, devemos seguir estudando o juízo dos vivos, o dia da expiação. É um tema solene. Que Deus te abençoe muito e que Deus me abençoe a mim também, para que possamos ser fiéis ao Senhor nessa hora. Jesus tem que ser reivindicado
por um povo que entende que com Satanás nós não podemos ter nada. Nós temos que nos entregar e nos consagrar completamente a nosso Criador. E vamos seguir, meus irmãos, passando a voz desses vídeos. Vamos fazer que esse material chegue na mão de mais pessoas para que possamos estudar a Bíblia, estudar o Espírito de Profecia, estudar a luz para esta hora, essas importantes verdades que são verdades transcendentais e que fazem muita importância para as decisões que temos que tomar agora de sermos santidade a Jeová. Que Deus te abençoe muito, a tua família também, tua vida espiritual, a tua igreja, e vamos concluir com uma palavra de oração. Querido Pai, não existe nada de bom em nós, Senhor. Nós somos pecadores, mas te louvamos, te agradecemos tanto, porque há investido tanto em nosso benefício e também para a segurança do universo. Muito obrigado pela cruz, pelo sangue do Cordeiro e pela expiação que se completa quando no céu agora está sendo feita a remoção dos pecados, no momento em que começa o decreto dominical. Abençoa meu irmão, minha irmã, prepara-nos para essa grande crise que vem, muito pronto, muito próximo de nós. Guarda-nos do mal, pedimos em nome de Jesus. Amém. Metroevangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metroevangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metroevangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.